Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Assim diz o Senhor: olhai para mim e sereis salvo. Você está com o irmão pastor Stanek, pregador do mato. Obrigado por estar me recebendo aí no celular. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, se inscrever no nosso canal. Aquele abraço para você que nos acompanha aí ao longo do tempo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Olhai para mim e sereis salvo. Onde está Deus? Como olhar para Deus? Olhamos para Deus através da oração, através da santificação. Deus é santo e se importa que aqueles que dele se aproximam sejam santos ou se santifiquem como ele é, porque Deus não compromete o seu caráter por causa de ninguém. É necessário que quem dele se aproxime seja santo, se santifique. Como olhar para Deus? A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Não tem uma parte que Deus não esteja. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Mas, porém, Deus não habita em todo lugar. Estar é uma coisa, habitar é outra. Por que não habita em todo lugar? Porque ele é santo. Nós olhamos para Deus e se aproximamos de Deus através da santificação. Nessa mensagem vamos trazer um homem de Deus que olhou para Deus a todo tempo, a todo momento, através da oração, através da santificação, não só pessoal, mas de todo o reino, que foi o rei Jeosafá, reinando em Judá. Começou o seu reino aos 35 anos, olhando para o Senhor. Olhai para mim e sereis salvo, é o tema dessa mensagem. A missão de Satanás é roubar, matar e destruir. E ele está empenhado com o exército das trevas para roubar o seu e o meu tempo, para nós assim deixarmos de olhar para Deus. O que ele está fazendo? Está criando atrações. E distraído nós caminhamos para distante de Deus. Nós deixamos de olhar para Deus. Olhar para Deus é ler a Bíblia, é cantar, é orar, é buscar a Deus. Isso é olhar para Deus. 1 Reis 22, 42. Jeosafá começa aos 35 anos seu reino, olhando para Deus. 2 Crônica 17, 3. O Senhor era com Jeosafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Jeosafá andou com Deus. Quando diz nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, aí nós lembramos de um texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 16, procurai pelas veredas antigas, andai por elas, e achareis descanso para vossas almas. E 2 Tessalonicenses 2,15, permanecei firme, conservai as tradições que a vós foram ensinadas, tanto por carta ou por voz. Que você leu ou escutou. Aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que você aprendeu dos seus pais, conservai as tradições. Tradições é coisa boa, é aquilo que é útil, que é agradável, que, enfim, que faz bem. Não buscou a Baalim, que é Baal no plural. Baal, agora você vê, paralelo a Jeosafá, tinha o reino de Acabe, manipulado por Jezabel, e verdadeiros adoradores de Baal. Mas Jeosafá olhou para o Senhor e não buscou a Baalim, a Baal, aos deuses. Ainda que o seu vizinho, os que faziam parte do seu povo, estavam comprometidos com a idolatria, com o pecado, com a prostituição, mas Jeosafá buscou olhar para Deus. 2 Crônica 17, 4, buscou a Deus e andou nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor estão traçados nas suas palavras, no livro da sua lei. Então Jeosafá, ele acompanhava a lei, o livro da lei do Senhor, e andava nos caminhos do Senhor. 2 Crônica 17, 7, enviou príncipes para ensinar a lei do Senhor, e tinha o livro da lei, e rodearam todas as cidades. E interessante com eles, os levitas. Os levitas foram com ele, com os príncipes ensinando a lei, e os levitas ensinando o louvor a Deus. E, sendo assim, a lei do Senhor ensinada, os levitas ensinando o louvor, o temor do Senhor veio sobre todos os reinos, e ninguém ousava a guerrear contra Jeosafá. Temor do Senhor, ou seja, o Senhor pôs temor sobre todos os reinos. Jeosafá é um rei forte, próspero, porque está escrito aqui, 2 Crônica, versículo 18 do capítulo 17, tinha Jeosafá riquezas e glória. Um homem muito rico, muito próspero, presença de Deus, o temor do Senhor sobre os reinos, aí mora o perigo. A Bíblia manda vigiar e orar. Aí diz, aparentou-se com Acabe. Como que Jeosafá aparentou com Acabe? Ele deu seu filho para se casar com a filha de Acabe. E lá na frente você vai ver o problema que deu essa mulher
porque Jeosafá fez uma aliança com o ímpio, traçando assim, misturando a sua semente com um jugo desigual, com pessoas que não tinham temor de Deus, adoradores de Baal. E assim, Jeosafá dá a sua filha para se casar, ou melhor, dá o seu filho para se casar com a filha de Acabe. Por isso que a Bíblia diz, aparentou-se com Acabe. Acabe viu um homem próspero e muito rico e quis se aparentar, não é bobo nem nada assim, uma proteção, uma aliança para se fortalecer. E infelizmente, Jeosafá cede e faz essa aliança com o ímpio, Acabe. E não bastasse isso, o maior festão que foi dado por Acabe, Acabe o chama para uma guerra, o induz a vestir as vestes reais enquanto ele se disfarça. E a Bíblia diz que os príncipes da Síria cercaram o carro de Jeosafá. Olhai para mim e sereis salvo. Jeosafá olhando para o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor os afastou dele e deu livramento, e Jeosafá volta para Jerusalém, é repreendido pelo profeta, devias tu ajudar o ímpio, fazer aliança com o ímpio? Porém, boas coisas foram achadas em ti, diz o Senhor. Mas Jeosafá também não afrouxa, ele não cai o seu nível para com Deus. Depois daquele livramento precioso, ele não deixa de olhar para Deus. Até porque a Bíblia diz que Deus castiga e repreende todos que ele ama. E Jeosafá, Deus deu uma repreensão. Devias tu ajudar o ímpio? 2 Crônica 19, 4. Habitou em Jerusalém e voltou a passar o povo. E fez com que eles voltassem para Deus. Possivelmente, ele indo à guerra, as guerras eram longe, demandava viagem, e essa guerra deve ter durado algum tempo. Tinha guerra que durava 6 meses, 1 ano, 2 anos. Alguns do povo já havia se desviado do Senhor, e ao voltar para Jerusalém, a Bíblia diz que ele fez com que o povo se voltasse para Deus. 2 Crônica 19, 5, estabeleceu juízes e ordenou a julgar pelas leis do Senhor e não a dos homens. Ou seja, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. Eu não vou aliviar, não vou botar pano quente, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. É o que a lei de Deus manda e acabou. E ele, obedecendo, 2 Crônica 19, 7, seja o temor do Senhor convosco, com o povo. Um governo atuante, temendo a Deus e levando o povo a temer a Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Esse é o tema da mensagem. E Josafá termina o capítulo 19 olhando para Deus através das leis, dos preceitos, dos mandamentos do Senhor. E entra o capítulo 20 de 2 Crônica, recebendo uma notícia muito ruim. O inimigo vem contra ti, são muitos e está perto. O inimigo vem, são muitos, numerosos e estão perto. Qual seria a tua atitude? Organizar o exército? Mandar mensageiros de paz? Amados, olhai para mim e sereis salvos. Não é olhar só no momento em que você precisa de Deus, em que você está em aperto, está enfermo, está doente, está carente, está sem dinheiro. Enfim, olhar para Deus através das suas leis, preceitos e mandamentos. Então, sereis salvos. 2 Crônica 23, versículo 3. Josafá temeu e se pôs a buscar ao Senhor. Que lindo, que interessante. Eu quero te dizer que o inimigo vem. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o inimigo vem. E vem para te destruir. Amados, o fim de todas as coisas é temer a Deus, se desviar do mal. Porque o inimigo vem. A Bíblia diz que a missão dele é roubar, matar e destruir. E Deus está te convidando a olhar e para mim sereis salvo. Olhar através das leis, preceitos e mandamentos. Não é você estar como Acabe, um ímpio, praticando impiedade, e na hora da sua necessidade, na hora que você precisa, achar que vai ver Deus. Não, Deus é santo e ele se importa com os que dele se aproximam, que seja santo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre toda parte, mas as nossas transgressões fazem divisão entre nós e Deus. Segundo da Crônica, capítulo 20, verso 4, interessante, Judá, todo o povo de Judá, mulheres, crianças, jovens, todas as idades se ajuntaram ao rei no pátio do santuário para clamar ao Senhor, o Senhor. Então o rei fez com que o povo temesse a Deus, com que o povo olhasse para Deus. E agora, na hora dessa guerra, ninguém vai olhar para a espada, ninguém vai olhar para as suas forças, para o seu exército. Não. Eles vão olhar para o Senhor.
Eles vão olhar para o Senhor. Como eu disse, eles já estavam olhando para Deus através das suas leis, preceitos e mandamentos, oração, louvor, súplica. E agora, no momento de necessidade, pedido de socorro, Josafá vai receber uma intercessão do Espírito de Deus. Eu creio que essa oração foi uma intercessão do Espírito de Deus. E ele se põe no átrio do templo de Salomão e ele traz à memória a promessa de Deus que os seus olhos estariam atentos ao clamor daquele lugar, os seus ouvidos estariam atentos àquele lugar. Ele vai falando para Deus, trazendo à memória quem era aquele povo, Amonita, Moabitas, os filhos de Seir, não deixaram o povo de Israel passar pelas suas terras. E ele vai dizer, em nós não há força, não sabemos o que fazer, os nossos olhos estão postos em ti, ó Deus. O Espírito de Deus toma um profeta e diz, nessa guerra, o profeta era um levita, da tribo de Levi, nessa guerra não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. E olha a importância de estar olhando para Deus, através da sua palavra, lendo a Bíblia, cantando, orando. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou seja, amor é ação, muitos vão deixar de orar, de clamar, de buscar a Deus nas suas aflições. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Olhai para mim e sereis salvos. E, fechando aqui, o povo de Deus, Josafá tomou conselho porque ele não sabia o que fazer, e saíram à guerra como o Senhor havia mandado. E ao tempo que começaram com júbilo a louvar, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, as montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os filhos de Seir e depois eles se viraram contra si e se mataram, até que não ficou nenhum só homem de pé. A Bíblia diz que 3 dias o povo levou saqueando os despojos daquela multidão. Olhai para mim e sereis salvos. Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você deixou de olhar para Deus? Essa mensagem é para te deixar consciente que o inimigo veio para roubar o seu tempo. Ele veio para te matar, te destruir, para me destruir. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a nossa única saída é olhar para Deus, através da sua lei, dos seus preceitos, dos seus mandamentos. Diz que um homem de oração deixa de pecar e um homem pecador deixa de orar. Olhar para Deus através da oração, da súplica, do clamor. Não vos conformeis com este mundo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ame a Deus sobre todas as coisas. Olha para Deus, olha a importância do louvor. A Bíblia diz em sacrifício de louvor. Porque naturalmente, se nós não negarmos a nossa carne, nós não vamos cantar. Precisamos sacrificar, moer a nossa carne para nós louvarmos a Deus, porque o louvor vence. Aleluia. Louvor derruba a barreira, quebra muralha. Louvor a Deus. A Bíblia diz que Deus não virá, não. Ele habita no meio dos louvores. E quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, olhando para Deus através da Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito, não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai nos ensinar a encher do Espírito no versículo, logo após, salmodiando, cânticos espirituais. E é assim que você olha para Deus, meu irmão, minha irmã. Fique ciente que o inimigo vem. E quando ele vir, você precisa estar olhando para Deus para ser salvo. Assim como foi Josafá. Em meio a um exército grande de inimigo. Em meio a um exército grande de inimigo que estava lá, contra Josafá. Nosso inimigo é como a areia da praia. Satanás são muitos, como a areia da praia, são legiões de demônios. 6.000 demônios habitam numa pessoa oprimida. Mas Deus está te convidando nesse momento. Não importa a numeração, a quantidade, não. Deus está falando para você, meu amado, minha amada, olhai para mim e sereis salvo. E olhar para Deus é através da santificação. Vou repetir, leitura da Bíblia, cânticos espirituais, oração.
É renúncia. Aquele que quer vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e segue-me. Foi o que Jesus disse para mim e para você. Para onde você está olhando, meu amado? Para onde você está olhando, minha amada irmã? Você está olhando para as distrações que Satanás tem criado? Ou você está olhando para Deus? Buscar-me-eis e achar-me-eis. Aquele que bate, abre. Aquele que busca, acha. Deus está conosco. Toda a terra está cheia da sua glória. O problema é que muitos têm virado as costas para Deus. Como a mulher de Ló. Muitos não querem sair de Sodoma. Não querem olhar para Deus. Porque, dependendo do que você está vendo e ouvindo, você deixa de ver Deus e deixa de ouvir a voz de Deus. Olhai para mim e sereis salvo, diz o Senhor. E olhar através da oração, louvor, leitura bíblica, santificação da roupa, do caráter, do comportamento, da sua fala. Porque a sua boca deve ser uma fonte para jorrar água doce. Não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada ou água amarga. Deus não compromete o seu caráter por minha e nem por sua causa. Se você não olhar para Deus, Ele também não olhará para você, porque Ele é santo. E santo quer dizer separado. Olhai para mim e sereis salvo. Mais uma mensagem aí do pregador do mato, pastor Stanek. Aquele abraço, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem, que é para a honra e glória do nosso Deus. E aquele abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.